Olá, meninas! Então, resolvi gravar esse vídeo porque eu senti muita dificuldade quando eu estava para ganhar a Helena, né? Vídeo sobre amamentação. Na verdade, a amamentação são coisas que ninguém te conta, né? Eu não sabia que eu ia encontrar tantas dificuldades e que seria tão difícil quanto foi. Na verdade, eu sofri mais ou menos uma semana até passar essa primeira etapa, né? Então eu vou contar pra vocês como que foi, as minhas dificuldades, porque eu acho assim, a gente precisa passar a verdade, né? Até mesmo pra vocês se prepararem melhor do que eu me preparei, né? Se eu tivesse tido uma orientação mais a fundo sobre esse assunto, talvez eu ia com uma cabeça mais aberta, né? E com a certeza de que ia passar, que as coisas iam melhorar e ia ficar tudo bem. Eu vou mostrar pra vocês também os itens que eu fui usando ao longo desse processo, tá? E aí eu vou contando pra vocês. Eu vou mostrando um item e contando. Tudo começou lá na maternidade. A Helena nasceu de parto normal e eu passei 24 horas dentro né, da maternidade. Então, nessas primeiras horas, né, foi uma maravilha. E eu imaginei, nossa, amamentação, processo, vou tirar de letra. E não foi bem assim que aconteceu. Mais ou menos com 20 minutos da Helena nascida, que a Helena tinha nascido, eles já colocaram ela no meu peito. E assim, o primeiro momento é um colostro, né? É muito tranquilo esse primeiro momento. Você não vai sentir nenhuma dor, nenhum incômodo. É muito prazeroso, né? Você tá ali ligação com a sua filha, né? Com um pedacinho de você. Então, assim, foi ótimo. E o que acontece? Com o passar do tempo, eu fui notando que o meu peito começou a ferir, a machucar. Pra deixar claro, gente, não foi um problema de pega, como muita gente, como acontece com muitas pessoas. Não. O meu problema foi a sensibilidade mesmo dos meus seios. Não foi a Helena. A Helena pegava certinho, né? Que é a boquinha de peixe. Os lábios têm que fazer, né? Esse formatozinho de peixe. Ela foi ótima, foi perfeita. O problema mesmo estava comigo, com a minha sensibilidade. Então, ok. Começou lá a me incomodar já na maternidade. Então eu perguntei à médica se eu poderia, né, usar a pomadinha que eu tinha levado. Gente, pra deixar claro, eu fui muito bem preparada pra maternidade. Eu levei tudo que eu tinha sobre amamentação. Eu fiz uma necessaire exclusiva até pra isso. E a minha médica falou que não tinha nenhum problema. Que sim, eu poderia usar assim, né? E aí eu comecei a usar lá. Não resolveu nada. Não sei se foi porque eu comprei uma muito baratinha e depois eu até troquei. Que eu comprei essa daqui. Tá? A outra sim foi ótima. E eu não tenho ela aqui pra mostrar pra vocês. Mas eu deixo o nome dela se alguém tiver curiosidade. Então, gente, não resolveu, tá? E começou o encontro na maternidade, eu recebi alta e vim pra casa. Já no caminho, eu já pedi ao Felipe que comprasse pra mim o bico de silicone. Porque na minha cabeça, né, na minha cabeça loura, o bico de silicone ia resolver. Né, eu vou até mostrar pra vocês esse bico aqui. Só que acontece, gente. Coloquei, a Helena não conseguia mamar, tá? O meu bico, eu tenho um bico normal, não é invertido nem nada, é um bico normal. Só que no primeiro momento eu não conseguia usar. E na minha cabeça, eu ia colocar aqui. Uma escadinha ia ficar dentro, o peito, né, a boquinha dela fora, ia resolver. E não, foi assim que aconteceu, não resolveu nada. Então essa aqui foi a minha primeira frustração. E, gente, foi passando as horas, aquela dor foi piorando, o meu peito foi inchando. Eu precisava que a Helena tirasse o leite, né? Só que eu não tava conseguindo. O emocional da gente fica muito abalado, sabe? Isso é uma grande dificuldade que eu tive também depois que a Helena nasceu. O meu emocional ficou horrível, sabe, gente? Então, o que acontece? Beleza, eu tive essa primeira frustração. Eu comecei a tentar tirar o leite manualmente, tá? Meu primeiro momento foi manualmente. Eu tirava e eu usei até essas mamadeirinhas, tá vendo? Gente, eu não conseguia colocar 10 ml aqui dentro. De tão difícil que foi esse processo. E aí quando pegavam a Helena e me davam pra ela mamar, era uma dor. Era uma coisa horrível, eu não sei explicar pra vocês.
Então, beleza. Foi passando as horas, entrou a noite, né? E a Helena começou a desesperar de fome. E ela gritava. E aí eu comecei a chorar. Porque, né, aquele bebezinho ali indefeso, querendo, né, com fome. Eu não conseguia resolver o problema dela. E eu comecei a me sentir muito culpada. E aí, gente, infelizmente eu recolhi a fórmula naquele primeiro momento. Porque eu não dava conta. Não tinha como colocar ela no meu peito. Meu peito começou a sangrar, começou a ferir, rachou, né? E eu não sabia o que fazer. A minha filha tava com muita fome. Eu comecei, né, a ficar muito abalada emocionalmente. Minha mãe ficou muito preocupada, o Felipe também. Minha mãe ficou com aquele medo, né, de eu desenvolver a depressão pós-parto aí, nesse momento da amamentação. E aí eles foram até a drogaria e comprou pra mim o NAN, a fórmula, né? E compraram a bomba. Eu pedi que trouxessem a bomba. Veio até nessa caixinha aqui, essa marca aqui. Comprou pra mim. Gente, eu não lembro o preço, tá? Eu sei que eu não lembro o preço, não tem como falar pra vocês. Mas se eu lembrar, ou se eu achar alguma notinha, eu deixo na descrição depois. Então, gente, eu dei o NAN pra ela. Ela sugou com uma força, com uma satisfação. Assim, foi assim, até eu me emocionei muito, né? Porque eu vi que ela realmente era com fome. E aí eu pensei assim, pô, puxa vida, agora ela vai ficar tranquila, né, com o NAN, e eu vou poder cuidar um pouco mais dos meus seios e preparar mais, né, conseguir ter um pouquinho mais de tempo. Porque o bebê, ele mama de 2 em 2 horas, então não dava intervalo pra eu me recuperar, né? Eu começava a ficar mais tranquila, vinha ela de novo, né? E aí, beleza. Pensei, vou começar a cuidar. Aí eu tentei colocar isso aqui. Isso aqui foi a tortura viva. Porque você coloca, né? Aperta aqui, coloca e isso aqui suga o seu bico pra dentro. E, gente, não deu. Eu chorava. Eu vou até deixar uma dica boa pra vocês, coloque bolsas de gelo dentro da geladeira. Porque eu colocava muito gelo e o gelo ajuda muito. A água quente, gente, ela produz. O gelo, ele dá aquela dissolvida, tá? Nas pedras. Então foi isso que eu fiz. Comecei, né, a pôr gelo. Isso aqui não funcionou no primeiro momento. Lembrando que uma semana depois eu usava isso aqui muito, porque o meu peito inchava muito. A Helena não dava conta da quantidade de leite e eu precisava tirar, tá? Inclusive eu guardei muito leite congelado usando isso aqui, a bombinha, tá bom? Então, voltando para esse primeiro momento, foi assim. Sofri bastante, doía muito, o meu emocional estava muito abalado. Muitas pessoas falavam comigo assim, Cíntia, vai passar, né? E eu não via perspectiva de futuro, não. Eu só sofria aquilo com uma intensidade muito grande. E realmente passa. Eu quero deixar essa mensagem pra vocês. Passa. O que eu tô falando, eu tô falando esse negativo pra vocês se prepararem mesmo, tá? Mas vai passar, você ter paciência, estudar bastante. Eu vi falar que tem vídeos, né, que vai ensinando a como, né, manipular o bico antes do bebê nascer. Aquelas pessoas que não têm bico, eu vi até uma médica falando lá, né, no hospital, com as outras grávidas que estavam comigo. Olha, o seu marido vai ter que fazer o bico. É até engraçado isso, né, gente? Mas é real, é verdade. Então vai se preparando nesse sentido. Muita coisa que tá aqui, que eu vou mostrar pra vocês, eu comprei depois que a Helena nasceu, né? Até mesmo essa falta de informação. Então, gente, no primeiro momento eu usei, lá na maternidade, que eu comecei a usar essa camisolinha, tá? Porque aqui abre muito fácil e você precisa o tempo todo tirar. Então eu usei essa camisolinha. Ah, esses cachorros aqui vai atrapalhar meu vídeo. Mas vamos lá. Tá? Então toda hora a minha médica até achou muito interessante, porque é um modelo diferente, ela nunca tinha visto. Sutiã, muito importante. Eu comprei outro modelo e não gostei. Por quê, gente? O peito está muito pesado. E, gente, a gente precisa muito do sutiã. A médica mesmo, minha médica mesmo, brigou com outras moças que estavam sem sutiã. Porque o peso do peito que faz cair, tá? Não é o bebê em si, a amamentação em si, é o peso do peito. Então,
esse modelo aqui é muito interessante, porque a alça é larga e distribui o peso, né? E é fofinho, tá vendo? Bem fofinho. Então, você precisa disso aqui. E é muito, tá, gente? Isso aqui suja. Depois que o leite desce mesmo, você fica o tempo todo molhada. E você não consegue ficar com isso aqui molhado. Você precisa trocar. Então, você tem que ter pelo menos aí uns 2, né? 2 a 3. Porque aí você consegue ir trocando. Aí, gente, outro item que eu usei muito, que eu recomendo muito, comprem. Assim, a dica, acho que a principal dica de tudo isso que eu tô falando, são essas conchas. Porque depois, igual eu tô falando, depois que o leite desce, minha amiga, você vai ficar muito molhado. Então, o que acontece? Aqui colhe o leite, tá? Essa concha colhe, você com todo cuidado vai tirar e vai colocar, né, em algum recipiente, porque ajuda muito na amamentação também. Seu peito tá ferido, tá machucado, né? Você pode ir dando, né, na chuquinha. Claro, com muito cuidado pro bebê não sair do peito, né? E assim, te aliviar. Então, essas chuquinhas aqui, eu guardava os leites, tá? Eu juntava, guardava com muita dificuldade, né? Eu lutei muito, vale muito a pena, pessoal. E nessa daqui, eu dava pra Helena, tá? Porque essa aqui tem um bico molinho. Tá? E eu não comprei isso no enxoval, eu vim comprar isso depois que a Helena nasceu, então fica a dica. Custa os R$13 na Araújo que eu achei. Então, comprei isso aqui me auxiliou demais, tá? Isso aqui até hoje eu uso muito. Outra coisa que eu uso bastante é os absorventes. Muita gente falou comigo que eu não ia usar essas coisas todas aqui e todas eu usei. O absorvente, gente, pra você ir no supermercado, na padaria, igual eu tô falando, o peito fica muito cheio. Eu usava as conchas o tempo todo em casa. E pra sair eu colocava esse absorventezinho, tá bom? Usei muito também a almofada de amamentação. Muita gente falou que eu não ia usar, e eu usei. Por quê? O bebê, ele é muito pequeno, ele é muito sensível, você fica com muito medo, né, de estar com o bebê. Então isso aqui te auxilia. Hoje eu não uso mais, porque a Helena já tá muito pesada, tá muito calor, né? E ela fica com vontade de me matar se eu colocar ela nesse travesseiro. Mas, então, gente, é isso. Falar que não é um processo fácil. Se preparem pra isso. Comprem, né, os adereços, porque o que acontece? Gente, isso trabalhava a meu favor, meu psicológico. Eu pensava assim, vou usar isso pra melhorar, vou usar aquilo pra melhorar. E foi assim que eu melhorei. O próprio leite do peito, gente, que faz essa função de curar, tá? Então, vocês fiquem tranquilas, vai passar, o processo não é fácil, repito mais uma vez. Os maridos, fiquem do lado das suas esposas, porque, gente, dá vontade de sair andando, sabe? Quando você vê seu filho ali desesperado, com fome, e você não tá dando conta, é muito difícil, tá? Então, deixa essa mensagem. Os esposos, vamos ajudar, né, as mamães, principalmente mamãe de primeira viagem. Vamos estar ali do lado, vamos oferecer ajuda o tempo todo, né? Porque é muito difícil. E então é isso, gente. Comprem, né? Comprem esses adereços. O NAN, né? A fórmula foi o último caso, não tinha mais opção pra mim, tá, gente? Isso não foi médico que me receitou. Eu fiz por conta própria. Não é o certo, tá? Deixando claro que não é o certo, mas foi o que eu tinha naquele momento. Tirando isso, eu usei tudo que eu comprei, graças a Deus. Tirando esse bico de silicone horroroso aqui, da raiva disso aqui. O resto eu usei tudo, tá? Eu peço, gente, que vocês estiverem gostando, né, de eu compartilhando essas ideias, por favor, curtem, compartilha, comenta, pergunta o que vocês querem perguntar, peçam vídeos que eu vou fazer com o maior prazer. O próximo vídeo, inclusive, eu vou fazer sobre as coisas que eu mais usei nesse primeiro mês da Helena. Então é isso, pessoal. Muito obrigada para aqueles que estão curtindo e ajudando a gente nesse processo. Obrigada às quase 100 curtidas da página do Facebook. Um grande beijo, um abraço e até logo. Bye!